Depois que a fria e deslumbrante CEO ficou em estado vegetativo, meu pai me deu 100 bilhões para me casar com ela, com base na ideia de que seria idiota recusar dinheiro. Em pouco tempo, eu me casei com a mulher. Depois do casamento, eu dormia nu com ela todos os dias. Às vezes eu usava os pés de jade da mulher em meias pretas, para satisfazer meu pequeno hobby peculiar. A fria e deslumbrante CEO, em estado vegetativo, deitava-se tranquilamente, mas suas bochechas sempre ficavam rubras, e o nariz sangrava de vez em quando. Depois, a primeira coisa que ela fez ao acordar foi me empurrar para a cama. Marido, eu realmente gosto de você. Naquele ano, a única filha da família Shen era deslumbrante. Meu pai providenciou um noivado entre as duas famílias. Originalmente, planejei enviar Fu Lingxuan para lá mais tarde, o que também seria um bom lugar para meu filho mais novo. Quem diria que um acidente faria a única filha da família Shen ficar em estado vegetativo? Meu pai não queria que Fu Lingxuan sofresse. Agora me lembrei que também sou filho dele. Eu estava encostado na moldura da porta da antiga casa dos Fu. Meus lábios finos se curvaram em um sorriso sarcástico. O que estava na mão do pai Fu quase caiu sobre o valioso tapete persa. Ele se levantou abruptamente da cadeira de couro. As rugas nos cantos dos olhos se suavizaram. Ah, Shen, você finalmente entendeu. Isso é realmente ótimo. Eu vou me casar com seu amado filho ilegítimo. Você não vai se manifestar? O rosto do pai Fu escureceu. Como você fala? Que filho ilegítimo? Ele é seu irmão. Só é chamado de irmão quem nasceu da mesma mãe. Eu ri levemente, com o olhar gelado. Ele é um produto seu. Eu nunca vou reconhecer isso nesta vida. As veias na testa do pai Fu se destacaram. Mas ele conseguiu reprimir a raiva antes de explodir. Ele respirou fundo. As cinzas caíam lentamente. O que você quer com 100 bilhões? E ainda esperar eu me casar com a família Shen depois. Mande a Song Van-ho proteger seu precioso filho ilegítimo. A expressão do pai de Fu instantaneamente congelou. Ele me encarou como se eu fosse um louco. Você está louco. 100 bilhões vão esvaziar todo o meu capital de giro. E a Song Van-ho, ela não é a sua guarda-costas favorita? Antes, você sempre insistia em se casar com ela. Você só precisa dizer se aceita ou não. Fiquei impaciente e me virei para ir embora. Tudo bem. O pai de Fu bateu na mesa. No dia em que você for para a cidade do sul, eu resolvo essas duas coisas imediatamente. Ele não estava a fim de investigar mais, só queria resolver isso logo. Eu acenei com a mão para ele por trás. Justo quando eu segurei a maçaneta e me preparei para sair, a voz do pai de Fu veio novamente de trás. Eu posso entender que você quer dinheiro, mas você não gosta da Song Van-ho? Como você pode se dar ao luxo de entregá-la ao Lin Xuan? Meus dedos ficaram rígidos. Aquele nome perfurou como uma agulha. Eu tenho um lugar macio no meu coração. Eu empurrei a porta com força. Deixei meu pai e aquele problema para trás. Eu apertei os punhos com força. Respondi à pergunta do meu pai em meu coração. Por que ela, assim como você, só gosta de Fu Lingxuan? Quando voltei para a mansão, já era de madrugada. Eu sorri friamente e empurrei com força a porta do quarto de Song Van-ho. No momento em que Song Van-ho levantou os olhos, eu vi um abismo negro nos olhos dela. O jovem mestre me chamou para algo. Amanhã haverá um leilão. Você vai comigo. Eu terminei de falar com um tom frio e me virei para sair. Song Van-ho franziu a testa. Eu me lembro de ter pedido 2 dias de folga. Ouvi dizer que Fu Lingxuan também vai. Eu disse sem olhar para trás. Houve um momento de silêncio atrás de mim, seguido pela resposta baixa de uma mulher. Entendi, jovem mestre. Meu coração parecia ter sido perfurado. De fato, basta mencionar Fu Lingxuan. Ela pode quebrar qualquer princípio. Na manhã seguinte, eu acabei de sair da vila. E vi que Song Van-ho já estava esperando ao lado do carro. A saia de terno preta contornava sua cintura fina. A luz da manhã dava um toque dourado ao seu rosto frio de perfil. Normalmente, eu costumava provocá-la intencionalmente nesse tipo de situação. Mas hoje, eu apenas entrei no carro com uma expressão impassível. Nem mesmo lhe dei um olhar a mais. Song Van-ho parecia um pouco surpresa. Olhou para mim um pouco mais. Mas logo desviou o olhar. Sentou-se em silêncio no banco do passageiro. O carro seguiu em direção ao local do leilão. Durante todo o caminho, eu olhei pela janela. Não procurei desculpas como de costume para conversar com ela. O carro estava tão silencioso que podíamos ouvir a respiração um do outro. O local do leilão estava em um dos melhores hotéis do centro da cidade. Os lustres de cristal iluminavam o salão como se fosse dia. Entre o perfume e as sombras, estavam apenas celebridades e pessoas influentes. Acabei de entrar, e vi Fu Lingxuan à frente, conversando e rindo com alguns homens, com uma aparência inocente e ensolarada. O olhar de Song Van-ho imediatamente mudou. Embora ela ainda estivesse atrás de mim cumprindo seu dever de segurança, eu podia sentir
que toda a sua atenção estava completamente voltada para Fu Lingxuan. Irmão, Fu Lingxuan nos viu e imediatamente veio até nós. Que coincidência, você também veio para o leilão. Eu retirei minha mão friamente. Não me toque. Os olhos de Fu Lingxuan estavam vermelhos. Ele olhou para Song Van-ho com um olhar de mágoa. Irmã Van-ho, eu só queria me aproximar um pouco do irmão. Song Van-ho franziu levemente a testa. Seu olhar para mim estava cheio de aversão contida. Eu também não estava a fim de me importar com ela. Apenas me sentei. Eu logo irei para a casa do Shen. Contar com o pai de Fu para preparar o dote definitivamente não é realista. Essas coisas eu preciso preparar por conta própria. Este também é o verdadeiro motivo pelo qual vim a este leilão. Assim que me sentei, o primeiro item foi apresentado. Um colar de rubi pomba. O preço inicial era de 1 milhão. Eu levantei a placa sem hesitar. 2 milhões. O que me surpreendeu foi que Fu Lingxuan também levantou a placa. 3 milhões. Eu olhei para Fu Lingxuan. O último sorriu para mim. Irmão, eu também gosto disso. Você não se importaria de me deixar, certo? Afinal, parece que o papai te deu menos mesada do que a minha. Eu ri friamente. Não é só que é menos do que o dele. Desde pequeno, o pai de Fu deu a Fu Lingxuan uma mesada de 5 milhões por mês, enquanto eu só tinha 500. Se não fosse pela herança que minha mãe deixou, eu talvez já estivesse morrendo de fome. Mas agora é diferente. Eu tenho 100 bilhões. 4 milhões. Eu levantei a placa novamente. Fu Lingxuan claramente ficou surpreso. Mas ainda assim, ele apertou os dentes e aumentou o preço. 4 milhões e 500. Depois de várias rodadas de lances, a expressão de Fu Lingxuan ficou cada vez mais feia. Irmão, de onde você conseguiu tanto dinheiro? Você não tem medo de não conseguir pagar? 10 milhões. Eu simplesmente dobrei o valor e depois olhei para ele com um sorriso sarcástico. Como eu sinto que quem não pode pagar agora é você. A expressão de Fu Lingxuan alternava entre verde e pálida. Os convidados ao redor começaram a sussurrar. Nesse momento constrangedor, uma mulher de pernas longas apareceu de repente na sala. Ela anunciou em voz alta. Acendam as lanternas. Após suas palavras, a sala ficou em alvoroço. Esta senhora. Você está dizendo que? O leiloeiro perguntou surpreso. A mulher explicou. Eu sou a assistente da senhorita Song. A senhorita Song ordenou. Hoje, qualquer item que o segundo senhor Fu desejar, deve ser leiloado com as lanternas acesas. O leilão instantaneamente ficou agitado. As conversas ao redor começaram a aumentar. Fu Lingxuan inicialmente ficou com uma expressão de choque. Em seguida, sua expressão se transformou em um orgulho inegável. Com licença, onde está a senhorita Song? Posso agradecê-la pessoalmente? Fu Lingxuan perguntou, com um rosto vermelho. O assistente respondeu respeitosamente. A senhorita Song não pode se apresentar no momento. Quando for a hora certa, ela naturalmente se encontrará com você. Fu Lingxuan então se virou para mim. Seus olhos estavam cheios de alegria vitoriosa. Irmão, você ainda vai dar lances? No segundo seguinte, ele acrescentou, fingindo inocência. Oh, quase me esqueci. A senhorita Song acendeu uma lanterna para mim. Irmão, se você continuar dando lances, pode acabar perdendo tudo. Afinal, quem neste círculo pode ser mais rico que a senhorita Song? Meu rosto mudou drasticamente. Olhei rapidamente para Song Van-ho, e a vi olhando para Fu Lingxuan com um olhar afetuoso. Seus olhos estavam cheios de ternura. O leilão seguinte parecia uma novela. Qualquer item que Fu Lingxuan olhasse mais de uma vez, o assistente imediatamente acendeu a lanterna. Aquela corrente de rubi, conjunto de charru de Song do Norte, até mesmo aquela pintura de nenúfares de Monet com preço inicial de 80 milhões. Tudo foi para o bolso de Fu Lingxuan. Eu me levantei abruptamente. Não consegui mais conter minha pergunta ao assistente. Vocês não vão deixar nenhuma peça de leilão para a senhorita Song? O assistente olhou cautelosamente para Song Van-ho. Esta, por sua vez, acenou com a cabeça de forma quase imperceptível. Desculpe, senhor Fu. O assistente respondeu friamente. Tudo isso são presentes da senhorita Song para o terceiro jovem senhor. Ela só espera que o segundo jovem senhor se divirta nesta leilão. Quanto ao humor dos outros, isso não está em suas considerações. Eu sorri. As unhas se cravaram profundamente na palma da minha mão. Eu olhei para Song Van-ho. Esta, no entanto, mantinha seu olhar fixo em Fu Lingxuan, que estava radiante. Você é incrível, Song Van-ho. Você realmente é impressionante. O leilão terminou. Fu Lingxuan foi cercado por um grupo de jovens de famílias ricas. Todos estavam elogiando como se fossem estrelas ao redor da lua. Eu não conseguia suportar essa cena hipócrita. Saí rapidamente do local. Assim que entrei no carro, eu disse ao motorista: vá para o clube à noite. Eu preciso de álcool para me entorpecer. Quem diria que a porta do carro ainda não estava fechada?
E Fu Lin-Xuan já estava se espremendo para dentro. Irmão, você vai para o clube se divertir. Eu estou me sentindo entediado. Me leve com você. Eu estava prestes a mandá-lo descer do carro, mas Song Van-ho, sem mostrar emoção, segurou a porta do carro. Ela disse diretamente ao motorista: dirija. Durante todo o caminho, Fu Lin-Xuan estava animadamente falando sobre o leilão de hoje. Eu não estava a fim de prestar atenção nele. Virei a cabeça para olhar pela janela. Através do reflexo da janela do carro, eu vi claramente Song Van-ho olhando para Fu Lin-Xuan com um olhar cheio de dor e ternura. Mas o olhar que ela me lançou era frio e cheio de desprezo. As luzes do clube eram confusas. Eu levantei a cabeça e bebi o terceiro copo de uísque. O álcool queimava minha garganta, mas não apagava a angústia no meu coração. Na pista de dança, meu corpo balançava. E, pelo canto do olho, vi Song Van-ho parada ao lado da cabine. Ela era minha guarda-costas. Mas naquele momento estava ao lado de Fu Lin-Xuan, sem se afastar. Fu Lin-Xuan não sabia o que estava dizendo. E, ao se aproximar, seus lábios quase tocaram a orelha de Song Van-ho. Aquela mulher que sempre foi fria como gelo quando estava diante de mim. Agora tinha as orelhas levemente ruborizadas. Eu ri friamente por dentro. Em breve, você poderá proteger Fu Lin-Xuan o quanto quiser. Nesse momento, os funcionários trouxeram uma jaula de ferro, onde dois mastins tibetanos adultos estavam inquietos, andando de um lado para o outro. O apresentador gritou animadamente: programa especial desta noite. Tempestade negra contra chama vermelha. As apostas estão abertas. Eu franzi a testa. O clube noturno frequentemente tinha esse tipo de espetáculo de apostas sangrentas. Mas eu sempre odiei. Estava prestes a sair. A jaula de ferro de repente fez um barulho insuportável. O fecho estava solto. Instantaneamente, o mastim tibetano maior arrombou a porta da jaula e correu em direção à multidão mais próxima. No meio dos gritos, eu vi Song Van-ho se virar sem hesitar e, instintivamente, correu para o lado de Fu Lin-Xuan, protegendo-o em seus braços e empurrando-o para o corredor de segurança. Enquanto eu mesmo estava a uma curta distância do mastim tibetano, eu podia até ver a saliva pendurada nas presas daquela besta. A dor aguda veio de repente, quando os dentes afiados do mastim tibetano perfuraram a musculatura da minha panturrilha. Eu vagamente ouvi o som do tecido e da carne se rasgando juntos. Um pedaço de carne foi arrancado brutalmente, e o sangue jorrou. Eu caí sentado no chão, e olhei impotente enquanto aquela besta atacava novamente. Bang! O som do tiro fez meu tímpano doer. O mastim tibetano caiu no chão com um estrondo. O que vi depois foi Song Van-ho levantando a arma para proteger as costas de Fu Lin-Xuan, e o teto escurecendo enquanto girava. Quando recuperei a consciência em meio à dor intensa, a primeira coisa que vi foi o teto branco como a neve. Minha panturrilha parecia ter sido queimada por um ferro quente. Cada respiração puxava a dor de volta. Eu me virei com dificuldade. A cena na porta do quarto me fez meu cérebro ainda não completamente acordado sofrer um novo golpe. Fu Lin-Xuan fingia que não sabia de nada, olhando para Song Van-ho. Irmã Van-ho, você é a guarda-costas do meu irmão. Como você me protegeu? É tudo culpa minha. Eu não deveria ter vindo. A mão delicada da mulher deu leves tapinhas em suas costas. Sua voz era incrivelmente suave. O segundo jovem senhor não precisa se culpar. Ela fez uma pausa. Mesmo que eu tivesse que recomeçar 100 vezes, eu ainda escolheria te proteger primeiro. Por quê? Fu Lin-Xuan levantou a cabeça. Song Van-ho o encarou. Seus olhos e sobrancelhas suaves estavam cheios de emoção. Porque eu gosto. Com um estalo, o som do copo quebrando no chão interrompeu as palavras não ditas de Song Van-ho. Fu Lin-Xuan parecia um esquilo assustado. Ele soltou o Song Van-ho abruptamente. Irmão, você acordou. Ele se lançou à frente da cama do hospital. As lágrimas vieram sem aviso. Como você se sente? Está doendo? É tudo culpa minha. Meus lábios pálidos esboçaram um sorriso frio. Como posso ficar bem com você aqui me atrapalhando? Os olhos de Fu Lin-Xuan instantaneamente ficaram vermelhos. Ele mordeu o lábio. Olhou para Song Van-ho uma última vez. Virou-se e saiu correndo. Song Van-ho levantou o pé instintivamente, querendo correr atrás. Mas parou abruptamente. Ela se virou para me olhar, com a voz baixa. Jovem mestre. Naquele momento, a situação era urgente e eu não consegui reagir. Eu não disse nada, apenas virei a cabeça. Eu não quero ouvir. Foram 3 dias inteiros. Song Van-ho ficou do lado de fora do quarto como uma guarda-costas dedicada. E eu não disse mais uma palavra para ela. Até o dia da alta. Eu fui direto para o escritório, apoiando-me na perna que ainda não havia cicatrizado. Peguei um chicote preto e brilhante. Esta é a punição tradicional da família Fu. Um golpe pode causar feridas profundas. Vá chamar Song Van-ho. Eu disse ao mordomo.
quando Song Van-ho entrou pela porta. Eu estava limpando o chicote calmamente. Song Van-ho, você é minha guarda-costas. Não cumpriu seu dever de proteger o mestre. Eu levantei os olhos para ela. Eu vou te punir. Você não se importa, certo? Song Van-ho ficou parada no lugar. Suas pupilas se contraíram imperceptivelmente. Mas logo ela mordeu os lábios e disse em voz baixa: não. Naquele momento, meu coração deu um forte aperto. Eu apertei o chicote e levantei a mão rapidamente. Não. Uma figura alta e imponente de repente se lançou. Veio e se colocou na frente de Song Van-ho. A voz de Fu Lin-chuan tremia. Irmão, se você quer me machucar, machuque a mim. Não tem nada a ver com a irmã Van-ho. Abra. Eu disse friamente. Não deixe. Fu Lin-chuan balançou a cabeça desesperadamente. Fui eu quem te machucou. Se você quer punir alguém, me puna. Song Van-ho estendeu a mão tentando afastá-lo. Segundo o jovem mestre, isso não é da sua conta. Mas Fu Lin-chuan obstinadamente se colocou na frente dela. Ele não se movia nem um pouco. Eu assisti a cena com raiva crescente. De repente, eu chicoteei com força. Pá! O som do chicote cortando o ar era agudo e ensurdecedor. Eu estava prestes a atingir Song Van-ho. Mas Fu Lin-chuan se lançou diretamente na frente. Ele suportou o golpe por ela. Fu Lin-chuan gritou de dor. Seu corpo balançou e ele desabou. Song Van-ho o segurou imediatamente. Olhei para baixo para verificar suas feridas. Quando levantei os olhos novamente, encontrei um par de olhos extremamente frios. Havia intenção de matar neles. Como se na próxima segunda eu fosse atacado e tivesse meu pescoço quebrado. Meu corpo todo ficou rígido. Como se eu estivesse caindo em um buraco de gelo. Saia! Eu ouvi minha própria voz tremendo. Song Van-ho pegou Fu Lin-chuan, que estava inconsciente, e se virou para sair. A porta do escritório fez um barulho ensurdecedor ao bater atrás dela. Eu fiquei parado no lugar. Percebi que minhas mãos tremiam tanto que não conseguiam segurar o chicote. A situação. Eu fui sozinho escolher os itens para o casamento. Acabei de sair da loja. De repente, alguém cobriu minha boca e nariz por trás. O cheiro forte de remédio invadiu minhas narinas. Eu lutei um pouco, mas rapidamente perdi a consciência. Quando acordei novamente, tudo estava escuro. Estava com os olhos vendados. Minhas mãos estavam amarradas à cadeira, impossíveis de mover. Puh! Quando a primeira chicotada desceu, eu me curvei de dor. A corda áspera se aprofundou em meu pulso. A venda tornava a escuridão ainda mais densa. Eu mordi meu lábio até sangrar para engolir o grito de dor. Você ofendeu a pessoa errada. A voz do executor parecia vir de muito longe. Plic, ploc. As chicotadas caíam como gotas de chuva. Cada golpe vinha acompanhado de um som cortante. As chicotadas me deixaram com a pele aberta. Eu mordi os lábios para não gritar. Quem está fazendo isso comigo? A punição com o chicote durou muito tempo. Só parou quando minha consciência começou a falhar. Em seguida, o som de uma chamada sendo conectada chegou. Senhorita, o que você me pediu, eu já fiz. O homem disse respeitosamente. Do outro lado da linha, uma voz feminina familiar soou. Sim, mande a pessoa de volta. Apenas uma frase. Mas meu corpo inteiro instantaneamente congelou. Foi Song Van-ho quem me fez isso. Apenas porque eu acidentalmente dei uma chicotada em Fu Lin-chuan. Ela mandou me devolver 99 chicotadas. Uma dor aguda e um frio percorreram meu corpo. Eu finalmente não consegui aguentar e desmaiei completamente. Hospital. Eu estava deitado na cama do hospital. A ferida nas costas doía intensamente. As enfermeiras do lado de fora estavam comentando em voz baixa. Aquela mulher é tão bonita. Ela é tão gentil com o namorado. É verdade. É só uma pequena marca de chicote, mas está tão tensa. Vamos dar uma olhada neste 304. Estou cheio de feridas e ninguém vem me ver. Eu arranquei o soro. Apoiado na parede, fui me arrastando em direção ao corredor. Como eu suspeitava. Na porta do quarto VIP, eu vi Song Van-ho. Ela estava segurando um copo de água, cuidadosamente dando água a Fu Lin-chuan. Eu me encostei lentamente na parede, com os olhos úmidos. Eu não entendo. Por que, mesmo tendo decidido deixar isso para trás, meu coração ainda pode doer assim? É como se alguém estivesse cortando minha carne com uma faca cega, pouco a pouco. Não posso chorar, Fu Anshin. Eu digo isso a mim mesmo. Porque ninguém se importaria. No dia da alta, eu tinha acabado de voltar para perto da casa dos Fu. De repente, vi Song Van-ho entrar em um Rolls-Royce. Pedi ao motorista para seguir de longe. Finalmente, parou em frente a uma loja de tatuagens de alto padrão. Através da janela de vidro, vi Song Van-ho desabotoar a camisa, revelando sua clavícula pálida. O tatuador estava perguntando algo. Ela apontou para o local do coração e disse duas palavras. Pela forma, era claramente Lin-chuan. 2 horas depois, Song Van-ho saiu segurando o peito ensanguentado.
Seu rosto estava pálido, mas ela insistiu em entrar no carro. Ela disse ao motorista: "Vá para o penhasco da lua." Eu estava sentado no carro. De repente, lembrei dos critérios de escolha de parceiro que Fu Lin-Chuan mencionou, que era do tipo que tatuaria meu nome sobre o coração. No penhasco de Vanjui, há uma flor que ela precisa colher para mim. Eu ri de repente. Enquanto ria, as lágrimas começaram a cair. Eu disse ao motorista: "Vamos, não vou mais." Naquela noite, eu vi o post de Fu Lin-Chuan nas redes sociais. Era uma foto. Uma rosa espinhosa florescendo no penhasco. A legenda: "Alguém atravessou montanhas só para colher uma flor para mim." 3 da manhã. Song Van-ho voltou. Estava cheia de X. O braço direito estava quebrado, mas os cantos dos lábios estavam levantados, com um leve sorriso. No dia seguinte, eu estava prestes a sair. Song Van-ho estava saindo do quarto. Seu rosto estava pálido. "Senhor, eu tive um pequeno acidente de carro ontem à noite. Preciso descansar mais alguns dias. Não posso te proteger por enquanto." Acidente de carro. Claramente, foi uma queda enquanto escalava o penhasco, não? Mas eu não desmascarei a mentira dela. Apenas fiz um som de concordância. Saí direto para o cemitério. Eu me ajoelhei diante da lápide da minha mãe, limpando suavemente a poeira da foto. "Mãe, eu vou me casar. É a planta da família Shen. É bem bom. Pelo menos não vai sair." O vento sopra sobre o crisântemo diante da sepultura, como se fosse uma resposta silenciosa. "Fique tranquila. Eu não vou ser como você." Minhas pontas dos dedos tocaram a fria lápide. Amar alguém a ponto de não querer nem a vida. Isso é muito estúpido. Eu vou viver bem esta vida. Vou viver muito bem. O céu estava escurecendo. Eu me levantei. Olhei uma última vez para a foto da minha mãe e me virei para sair. Depois de voltar, eu arrumei minhas malas a noite toda. Roupas, relógios, álbuns. Eu organizei item por item. Me preparei para nunca mais voltar. Quando a luz do dia começou a aparecer, o celular vibrou. A conta recebeu 10 bilhões. Em seguida, a ligação do pai de Fu entrou. A família Shen estava pressionando. "Você precisa partir hoje. Os 10 bilhões já foram dados a você. Quanto a Song Van-ho, eu vou deixá-la ir para a casa dos Fu. Eu vou cortá-lo. A partir de hoje, ela será guarda-costas de Fu Lin-Chuan. Eu não a quero mais." Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. O pai de Fu de repente suavizou o tom. "Ah, Shen. Na verdade, papai sempre amou você e a mamãe NM." Eu sorri. "Antes, eu só achava que você era moralmente corrupto. Agora percebo que você é realmente repugnante." Eu desliguei o telefone e bloqueei esse número imediatamente. Do lado de fora da porta, o caminhão da empresa de mudanças já chegou. Enquanto eu orientava os trabalhadores a mover as malas, Song Van-ho saiu do quarto na hora certa. "Senhor, isso é." Ela franziu a testa ao olhar para as caixas espalhadas pelo chão. "Mudança. Mudar de lugar para morar." Eu não levantei a cabeça. Song Van-ho acenou com a cabeça. Ela parecia não pensar muito sobre isso, e não imaginava que a mudança que eu mencionava era de mudar do norte para o sul da cidade. Eu a olhei. "Vá agora comprar um pouco de castanhas caramelizadas. Leve para casa dos Fu para Fu Lin-Chuan." Song Van-ho ficou claramente surpresa. "Por quê?" "Quando você for, você saberá." Eu vi seu olhar se mover levemente. Aqueles olhos que sempre foram frios mostraram um leve brilho. Mas o desejo de finalmente ver Fu Lin-Chuan superou as dúvidas. Song Van-ho se lembrou de algo novamente. "Senhor da casa, me envie seu novo endereço depois que você se mudar. Vou limpar minhas coisas e ir mais tarde. Guarda-costas 24 horas por dia. Precisa comer e morar comigo. Garantir minha segurança a qualquer momento." Este é o contrato que assinamos na época. Mas desta vez eu não respondi. Ela esperou um momento. Vendo que eu realmente não estava prestando atenção, só pude pensar que talvez eu tivesse que esperar e então me virei e fui embora. Esperei até que sua figura desaparecesse completamente. Então eu entrei no carro e disse ao motorista: "Para o aeroporto." A paisagem do lado de fora da janela do carro passava rapidamente. Eu tirei meu celular e retirei o chip, quebrei ao meio e joguei pela janela. E então desapareceu completamente. Song Van-ho estava em frente ao portão de ferro entalhado da antiga casa da família Fu, com uma sacola de castanhas assadas e açucaradas recém-saídas do forno na mão. Ela levantou a mão e pressionou o coração. Ali estava tatuado o nome de Fu Lin-Chuan. A cicatriz dizia ainda doía levemente, mas o mais estranho era que o coração em seu peito batia normalmente rápido, como se algo estivesse puxando suas nervos, o que a impedia de ficar calma. Ela franziu a testa. Atribuiu essa estranheza à alegria de ver Fu Lin-Chuan em breve. Ao abrir a porta, o pai de Fu estava de pé na sala. Com uma expressão resignada, ele tentava persuadir alguém. E Fu Lin-Chuan estava de costas para ela, com os ombros tremendo.
Sua voz estava cheia de raiva. Sem flores. Pai, você está louco? O pai de Fu baixou a voz. Enquanto houver montanhas verdes, não temerei a falta de lenha, filho bonzinho. O pai também não tinha escolha. Eu não posso ser desleal com a família Shen. Eu preciso escolher um filho para enviar. Eu não quero que você se envolva nessa confusão. Só posso escolher Anseng. Mas essa é a condição que ele aceitou. Pense bem. Você quer se casar com a moça da família Shen? Ou prefere os 100 bilhões? Fu Lingxuan mordeu os lábios. Depois de um tempo, ele falou relutante. Claro, não vou. Ela está em estado vegetativo. Não seria como viver em um luto? E agora estou sendo cortejado pela princesa da família Song. Enquanto ele falava, ele viu a silhueta de Song Vanho pelo canto do olho. Imediatamente, seu rosto mudou. Ao se virar, ele já estava com um sorriso radiante. Irmã Vanho, você chegou. Song Vanho não ouviu claramente a conversa anterior. Apenas respondeu suavemente com um e passou as castanhas doces. Como enquanto está quente. Fu Lingxuan pegou. Seus dedos tocaram propositalmente a palma dela. Sorrindo suavemente. Ainda estão quentes. Song Vanho olhou para ele com um leve sorriso nos lábios. O segundo jovem mestre gosta. Isso é bom. Ela deveria estar feliz. Mas não sei porquê. Aquele sentimento estranho no coração ficou mais forte. Como se algo estivesse saindo do controle silenciosamente. Ela hesitou e disse. Entreguei e fui embora primeiro. Fu Lingxuan rapidamente segurou a manga dela. Você não precisa ir embora. Song Vanho ficou surpresa. O que você quer dizer? Fu Lingxuan fez uma expressão inocente. O irmão não te contou? Ele já te deu para mim. A mente de Song Vanho ficou instantaneamente vazia. O que significa dar? Fu Lingxuan percebeu que ela estava estranha. Imediatamente começou a explicar com mais detalhes. O irmão, por causa daquele dinheiro, já concordou em se casar com a CEO em estado vegetativo da família Shen. Hoje de manhã já se mudou e foi para a cidade do sul. Daqui para frente, você será meu guarda-costas. A respiração de Song Vanho parou abruptamente. Casar. Casar com Shen Xiun. Aquela que outrora era da mesma fama que a jovem da família Shen. Agora deitada na cama do hospital como um paciente em estado vegetativo. Ela de repente se lembrou que eu disse esta manhã que estava me mudando. Na verdade, não era uma mudança comum, mas sim para a cidade do sul. Sua mente começou a evocar incontrolavelmente a cena da primeira vez que me viu. 3 anos atrás. A família Fu estava escolhendo um guarda-costas. Ela foi porque estava interessada no segundo filho da família Fu, Fu Lingxuan. Mas não esperava que o responsável pela escolha do guarda-costas fosse o filho mais velho. Ela queria sair imediatamente, mas foi escolhida de uma vez. Naquele dia, o sol estava brilhante. Eu desci pela escada em espiral. O som dos tênis batendo no chão de mármore era tão nítido como se estivesse tocando algum instrumento. Ela, certo? Eu apontei para seus lábios finos e sorri. Ela era bonita. Mais tarde, ela descobriria. Este filho mais velho era conhecido no círculo como um playboy. Ele trocava de namorada com mais frequência do que trocava de roupas. Vibrante e exuberante. Como uma chama incessante. Ela, por um capricho do destino, decidiu ficar. Ela se disse que assim poderia se aproximar de Fu Lin. Afinal, os dois são irmãos. Depois, eu a provocava várias vezes. Mas a maneira como eu a provocava era tola e adorável. Fingindo torcer o pé, eu a abraçava intencionalmente. No meio da noite, eu batia na porta dela vestindo um roupão sexy. Mas, por estar muito nervoso, acabei dizendo quer entrar para fazer algo. Em vez de quer entrar para sentar um pouco. Até mesmo fingia que estava me afogando na piscina. Quando ela pulou para me salvar, percebi que eu não sabia nadar. Quase me afoguei de verdade. Os olhos de Song Vanho se moveram levemente. Eu, uma pessoa tão orgulhosa, casaria com uma pessoa em estado vegetativo por 100 bilhões. O coração de Song Vanho deu uma dor aguda, como se algo afiado a tivesse perfurado. Fu Lingxuan a viu absorta. Ele puxou sua manga de maneira triste. Irmã Vanho, você não quer ficar ao meu lado para me proteger? Song Vanho de repente voltou à realidade. Contendo as emoções que borbulhavam dentro de si, disse em voz baixa. Não. Ela ouviu a si mesma dizer. Ter a oportunidade de proteger o segundo jovem mestre é uma sorte para mim. Mas por que, ao dizer isso, sua mente estava cheia do olhar que eu lhe dei por último. Calmo e indiferente. Como se estivesse olhando para um estranho. Que ótimo. Fu Lingxuan a abraçou pela cintura. Então, venha comigo fazer compras agora. Vou comprar uma roupa nova para você comemorar. Song Vanho o seguiu mecanicamente para fora. Não era isso que ela sempre quis? Poder proteger Fu Lingxuan abertamente. Sem precisar mais olhar para ele de longe sob a identidade do meu segurança. Quanto a mim, eu sempre fiz bullying com Fu Lingxuan desde pequeno. Agora que ele se foi, está tudo bem.
Pelo menos ninguém mais pode machucar Lin Xuan. O carinho de Song Van-ho por Fu Lin-xuan quase chegou ao ponto de revolta entre humanos e deuses. Fu Lin-xuan gostava do novo modelo Z de uma certa marca de carros esportivos. Ela mandou secretamente comprar toda a coleção e a enviou para ele. Ela disse que gostava de estrelas. Então, ela comprou um céu estrelado inteiro e deu um nome a ele. Ela disse que não suportava certa pessoa. No dia seguinte, essa pessoa simplesmente desapareceria do círculo. Aquela turma no círculo dizia: a pequena princesa da família Song caiu. Caiu nas mãos do segundo filho da família Fu. Isso não é mentira. Naquele dia, Fu Lin-xuan insistiu em ir para o campo ver o pôr do sol. No caminho de volta, um caminhão descontrolado veio em direção ao carro deles. No momento crítico, Song Van-ho virou o volante com força. Ela desviou o ponto de impacto do assento do passageiro. E então, ela se virou para proteger Fu Lin-xuan. Bang! O carro foi atingido e girou 2 vezes. O vidro quebrou. O airbag se acionou. As costas de Song Van-ho bateram com força na porta do carro. Fragmentos de metal afiados perfuraram a carne. O sangue instantaneamente encharcou a roupa. Mas seu braço estava firmemente protegendo a pessoa em seus braços. Não deixou que ele se ferisse nem um pouco. Irmã Van-ho. Fu Lin-xuan ficou pálido de medo. Tremendo, ele tentou tocar seu rosto coberto de sangue. Você está sangrando. Song Van-ho queria confortá-lo. Mas ao abrir a boca, ela tossiu sangue. Antes de desmaiar, só ouviu o som de seu choro desesperado. Quando acordou novamente, o que viu foi o teto branco do quarto do hospital. Fu Lin-xuan estava deitado ao lado de sua cama, cochilando. Ao ouvir o barulho, ele imediatamente pulou e a abraçou. Você me assustou. Como você pode ser tão boba? Ele acidentalmente pressionou sua ferida. A dor intensa fez Song Van-ho gemer. Mas ainda assim, ela levantou a mão e acariciou suas costas. Está tudo bem, não dói. No entanto, Fu Lin-xuan a abraçou e chorou emocionado. O médico disse que a barra de aço foi inserida. Se tivesse se movido mais 1 centímetro, teria atingido o coração. Ela ainda era gentil. Não chore. Isso é o que eu deveria fazer. Você é muito bom comigo. Fu Lin-xuan levantou os olhos cheios de lágrimas. Você é claramente o guarda-costas do meu irmão. Mas todos esses anos você sempre cuidou de mim secretamente. Por que você é tão bom comigo? Por quê? Ela abriu a boca. A frase "eu gosto de você" ficou presa na garganta. É muito estranho. Claramente, você se colocou na frente de carros e colheu flores para ele. Até fez uma tatuagem por ele. Mas quando realmente ia dizer, o coração parecia ser apertado por uma mão invisível. A dor a fazia ficar sem ar. Você está livre em 3 dias? Ela finalmente mudou de assunto. Eu tenho algo a te dizer. Os olhos de Fu Lin-xuan brilharam. Que palavras? Você saberá na hora. Ela forçou um sorriso. Fu Lin-xuan ainda queria perguntar mais. O celular de repente tocou. Ele olhou para o identificador de chamadas. Sua expressão instantaneamente se tornou apavorada. Irmã Van-ho, eu tenho algo a resolver, preciso ir primeiro. Sem esperar pela resposta de Song Van-ho, ele já saiu correndo do quarto. No momento em que a porta se fechou, o sorriso de Song Van-ho desapareceu. Ela olhou para o teto. De repente, lembrou-se de um acidente que aconteceu 6 meses atrás. Naquela época, ela ainda era minha guarda-costas. Durante um evento comercial, ela foi atacada. Ela se arriscou para me proteger. Seu ombro foi cortado por uma arma, deixando uma ferida profunda que expunha o osso. Song Van-ho, você está doente? Eu explodi na hora. Com os olhos vermelhos, comecei a xingá-la. Quem mandou você se colocar na frente? Enquanto a xingava, eu tentava desesperadamente estancar o sangue. Meu caro terno estava coberto de manchas, mas eu não percebia. Mais tarde, no hospital, eu, que nunca fiz nada. O jovem mestre insistiu em cuidar dela pessoalmente. O mingau que eu cozinhei ficou tão grosso que poderia ser usado como tijolo. Ao descascar uma maçã, consigo tirar meio quilo de polpa. Mas ela se recusa teimosamente a deixar a enfermeira intervir. Você é meu guarda-costas, isso é verdade. Eu disse isso com os olhos vermelhos na época. Mas minha vida é importante, assim como a sua. Ao lembrar disso, o canto dos lábios de Song Van-ho se levantou involuntariamente. No segundo seguinte, ela ficou paralisada. O que ela tem na mão? Eu já me casei. Ela gosta de Fu Lin-xuan. Para que pensar nessas coisas? Como se quisesse provar algo. Ela pegou o celular e ligou para seu amigo de infância, Zen Zaoran. A senhorita Song finalmente se lembrou de sua irmã. Do outro lado da linha, uma voz brincalhona soou. Ouvi dizer que você quase morreu por amor ao parar um carro. Song Van-ho foi direta ao ponto. Ajudei-me a preparar uma cena de declaração. O que? Zen Zaoran quase caiu da cadeira. Você quer se declarar para Fu Lin-xuan? Finalmente não estou mais jogando o jogo da paixão secreta.
Song Van-ho fez um som de confirmação e soltou uma série de exigências. Quero um jardim bonito. Quero uma orquestra sinfônica. Quero uma apresentação de drones. E prepare um carro esportivo de luxo. Zen Zaoran ficou impressionado. Um pedido de namoro e você já está falando de bilhões. Um pedido de namoro e você já está no futuro, não vai acabar colocando ele nas nuvens? Eu realmente não consigo entender. O que exatamente em Fu Lin-Xuan faz você gostar tanto dele? Essa pergunta fez Song Van-ho mergulhar em lembranças. Aquele jantar de caridade de 3 anos atrás. Foi a primeira vez que ela viu Fu Lin-Xuan. Naquela época, ele estava vestindo uma camisa branca. Sem se importar com a aparência, ele subiu na árvore para salvar um ninho de pássaro prestes a cair. A luz do sol filtrava pelas folhas, caindo de forma manchada sobre ele. Seu rosto não era claramente visível, mas era bonito como uma pintura. No meio do caminho, ela atendeu uma ligação. Estava prestes a voltar para ajudá-lo quando ele já havia conseguido salvar o ninho e saído. Ela perguntou ao garçom quem era aquele. O outro respondeu que era o jovem da família Fu. Foi naquele momento que seu coração disparou. Isso a fez decidir se aproximar dele. Para isso, ela até escondeu sua identidade para ser minha guarda-costas. Apenas para poder ver Fu Lin-Xuan com frequência. Ele é alegre e radiante. Song Van-ho listava mecanicamente as qualidades de Fu Lin-Xuan. Mas quanto mais falava, mais estranha a situação se tornava. Enfim, você só precisa estar preparado. Desta vez, eu definitivamente farei com que Lin-Xuan concorde comigo. Depois de falar, ela desligou o telefone abruptamente. As feridas de Song Van-ho ainda não cicatrizaram. O médico insistiu veementemente que ela precisava de repouso. No entanto, ela insistiu em receber alta antecipada. Ela gastou centenas de milhões. Ela preparou o cenário de declaração de amor na luxuosa mansão de rosas em Beixenze. O jardim estava coberto com rosas Julie que vieram de frete aéreo da França. As rosas Julie que chegaram. Cada uma foi escolhida pessoalmente por ela. A música tocada pela banda foi decidida por ela. Ela passou 3 noites em claro para decidir pessoalmente. Os fogos de artifício foram personalizados de acordo com as preferências de Fu Lin-Xuan. Eles foram feitos com um padrão de céu estrelado. Eles vão exibir seu nome no momento mais romântico em Z. Ela até provou pessoalmente todos os pratos. Até mesmo o ano do champanhe foi escolhido meticulosamente. O amigo de infância, Zen Zoran, ao vê-la assim, não pôde deixar de provocar. Senhorita Song, quem não sabe pode até pensar que você vai ascender ao trono. Song Van-ho ignorou. Apenas baixou a cabeça para checar as horas no relógio de pulso. Faltava meia hora para o encontro. No entanto, meia hora se passou. Fu Lin-Xuan não apareceu. Song Van-ho estava de pé em um terraço coberto de rosas. As pontas dos dedos esfregavam inconscientemente o anel de diamantes que estava na bolsa. Ela fez inúmeras chamadas para Fu Lin-Xuan, todas sem resposta. Será que aconteceu algo? Ela franziu a testa. Imediatamente contatou seus subordinados. Verifique a agenda de Fu Lin-Xuan para hoje. 10 minutos depois, a mensagem chegou. O jovem mestre Fu está no bar. Ele já está lá há 6 horas. Song Van-ho ficou surpresa. Ele está no bar. Será que ele esqueceu o tempo? Mas ontem ela claramente o lembrou. Ela apertou o celular e dirigiu-se diretamente para lá. Este bar é VIP com DJ. O segurança na entrada a viu tentando entrar. Imediatamente a impediu. Senhorita, por favor, mostre seu cartão de membro. Saia da frente. O gerente correu apressadamente. Deu um tapa no segurança. Você está cego? Esta é a senhorita Song. Song Van-ho, com o rosto sério, foi direto para a suíte no andar superior. Mas antes de abrir a porta, ouviu risadas e conversas de dentro. Você realmente não vai ao encontro daquele segurança? A voz do irmão estava cheia de provocações. Fu Lin-Xuan riu preguiçosamente. Ir aonde? Só pelo olhar dela, dá para ver que ela quer se declarar. Como eu poderia me casar com uma mulher segurança? Mas ela é tão boa com você. O irmão provocou. Ela te protege do trânsito e colhe flores para você. Ela até tatuou seu nome no peito. E daí? Fu Lin-Xuan riu desdenhosamente. Não importa o quão bonita ou boa ela seja para mim. Ela continua sendo apenas uma porteira. Agora sou a pessoa que a pequena princesa da família Song escolheu. Claro que preciso aproveitar a oportunidade de me juntar a uma família rica. A mão de Song Van-ho ficou paralisada na maçaneta da porta. O irmão perguntou novamente. Então por que você não simplesmente a rejeita? É muito cruel deixar a pessoa na expectativa. O que você sabe sobre isso? A voz de Fu Lin-Xuan estava cheia de orgulho. Ela é bonita. E ainda pode ser e ainda está disposta a lutar por mim. O que há de errado em ter mais uma fã? O importante é Z. Ele de repente baixou a voz e riu de forma maliciosa. Fu Axin gosta dela. Mas ela gosta de mim. Só de pensar na expressão dele ao perder algo que ama. Eu fico extremamente satisfeito. Assim como ele costumava gostar de usar camisas brancas.
Mas eu disse que gostava. Papai me deu todas as camisas brancas dele. E eu as usava todos os dias na frente dele. Isso fez com que ele nunca mais amasse camisas brancas. Songvnol ficou em choque. O irmão pareceu ficar interessado. Falando nisso, você não tem feito fuashing de bobo todos esses anos? Eu ouvi sobre o problema de parto da mãe dele. Aquela mulher mereceu. A voz de Fu Linchun se tornou abruptamente afiada. Quem mandou a mãe dela ocupar o lugar da senhora Fu e não soltar? Eu só fiz isso de propósito antes do parto dela. Coloquei um pouco de remédio abortivo na água dela. Quem diria que ela era tão frágil? Resultou em 2 mortes de uma vez. E tem mais. A bolsa de estudos do Fuashing foi cancelada. Foi porque você o denunciou por fraude acadêmica. Apenas uma carta de denúncia falsificada. Fu Linchun disse de forma despreocupada. Aquele idiota dele. Foi enganado por mim e ficou muito irritado em casa. Mas não adiantou de nada. Quem mandou o pai só me apoiar? Cada palavra como uma faca envenenada. Desfigurou o jovem inocente que salvou o ninho de pássaros da memória de Songvnol. Deixou tudo irreconhecível. O gerente perguntou nervosamente. Senhorita Song, você vai entrar? O salão ficou repentinamente em silêncio por um momento. Em seguida, a voz cautelosa de Fu Linchun ecoou. Quem está lá fora? Songvnol fechou os olhos por um momento. Virou-se e saiu. Não diga a ele que eu estive aqui. O carro preto Maybach. Songvnol fumava um cigarro atrás do outro. Ela se lembrou do que Fu Linchun disse há pouco. Ele a desprezava por ser apenas uma porteira. Ele só queria se casar com uma família rica. Ele deu remédio abortivo para minha mãe, que estava grávida de 10 meses. O que resultou na morte dela e do bebê. Ele me denunciou por fraude acadêmica. O que me fez perder a vaga para estudar no exterior. No meio da fumaça. Ela se lembrou dos meus olhos que sempre continham sarcasmo. Quando eu a xingava de idiota, com os dentes cerrados. Meus dedos tremiam enquanto eu a bandageava. Antes de eu sair batendo a porta. Songvnol, eu não quero mais você. Afinal, todos esses anos, a pessoa que ela tanto valorizava era tão desprezível. E eu, que sempre fui tratado com indiferença por ela, era o verdadeiro vítima. A ponta do cigarro queimou seus dedos, mas ela não percebeu. Ao longe, os fogos de artifício do Rose Manor subiram pontualmente. Explodiu uma série de brilhantes letras de Fu Linchun. Mas aquela mulher que deveria estar admirando os fogos de artifício, neste momento, apenas fumava um cigarro após o outro. Seu coração doía. Ela não sabia por que aquele garoto tão gentil de antigamente se transformou em alguém tão odioso. Clique. Sua mão bateu com força no volante. Ela finalmente entendeu que a pessoa que amava sempre foi uma ilusão. Aquele garoto que salvou o ninho de pássaros nunca existiu. Ou melhor, aquela pessoa não era Fu Linchun. A memória de repente voltou para aquele banquete de 3 anos atrás. Sol. Camisa branca. O garoto na árvore. Espera. A frase que Fu Linchun disse de repente voltou à sua mente. Naquele momento, ela perguntou ao garçom quem era aquele garoto. O garçom apenas disse que era o jovem da família Fu. Depois, ela foi para o exterior para concluir um projeto da empresa. Finalmente teve tempo para procurar por seu rastro. Mas soube que a família Fu tem 2 jovens senhores. Um é indomável e despreocupado. É o libertino do círculo social. Gosta de vestir preto. O outro é obediente e gosta de usar suas próprias roupas. Ela inconscientemente pensou que o jovem senhor da família Fu representava o terceiro jovem senhor da família Fu. Mas agora, parece que o sangue de Song Van-ho congelou instantaneamente. Tremendo, ela discou o número de Zenzaora. Ajude-me a verificar as câmeras de segurança do jardim daquela gala de caridade de 3 anos atrás. Ela sabia que já se passaram 3 anos. Para conseguir descobrir, certamente levaria um tempo. Mas o tempo passava, segundo a segundo. No entanto, seu coração ainda estava muito agitado. Ela fixou os olhos na tela do celular, sem piscar. Estava tão ansiosa que a cinzeiro estava cheio de bitucas de cigarro. O celular de repente vibrou. Ela quase atendeu instantaneamente. Consegui encontrar. Mas do outro lado da linha, veio a voz respeitosa do mordomo. Senhorita, o velho mandou você voltar imediatamente para a casa antiga. Songvnol franziu a testa. O vovô não está se sentindo bem. O velho não disse, mas a voz estava muito apressada. Ela desligou o telefone abruptamente e acelerou. A casa antiga da família Song estava iluminada. Songvnol acabará de entrar na sala. Uma pilha de fotos veio voando em sua direção. Elas caíram sobre ela, espalhandose pelo chão. Veja que tipo de pessoa você tem perseguido todos esses anos. O velho, apoiado em uma bengala, estava com o rosto pálido. A digna princesa da família Song foi ser segurança de alguém. Tudo por causa de um homem assim. Songvnol se abaixou para pegar as fotos. Suas pupilas se contraíram de repente. Na foto, Fu Linchun estava sem camisa. Ele estava abraçando várias mulheres.
Havia uma mulher rica com mais de 50 anos. Também havia uma viúva de má reputação. A mais chocante de todas. Era ele se esticando para beijar o rosto de uma empresária casada. Os olhos cheios de cálculos. Você acha que ele é um jovem frio e íntegro? O velho soltou uma risada fria. A pequena fortuna da família Fu. Na alta sociedade, nem ao menos conseguem entrar. Este homem usará qualquer meio para subir na vida. Song Vnol apertou a foto com força. As articulações dos dedos estavam brancas. Ela de repente se lembrou das palavras que ouviu no bar hoje. Pensou que isso era o limite. Mas não imaginava que ele lhe daria outra grande surpresa. Vovô, eu. Ela estava prestes a falar. O mordomo entrou apressadamente. Senhorita. O segundo filho da família Fu entregou um convite. Diz que amanhã é seu aniversário. Ele quer vir pessoalmente entregar o presente. Song Vnol ficou surpresa. Amanhã é seu aniversário. Ela originalmente planejava, após a declaração bem-sucedida, anunciar a identidade de Fu Lingxun a todos na festa de aniversário. Dizer a todos que ela não pode viver sem ele. Mas agora o velho bateu na mesa. Não permita que ele venha. Song Vnol de repente falou. A voz era fria como se tivesse sido resfriada. Aproveite e convide o Sr. Fu para vir também. O mordomo estava prestes a se retirar. Song Vanho o chamou novamente. Vai investigar como tem sido a vida de Fu Anxin todos esses anos. Como ele tem vivido na casa dos Fu. O velho senhor apertou os olhos. Que plano você está tramando agora? Há algumas coisas que preciso confirmar. Song Vanho levantou os olhos. No fundo dos olhos, havia uma turbulência oculta. Vovô, dê-me mais um dia. Eu certamente lhe darei uma resposta satisfatória. O velho senhor fez um som de desdém. Antes de sair apoiado em sua bengala, ele deixou escapar uma frase. A família Song nunca permitirá que homens assim entrem em sua casa. A noite estava avançada. Song Vanho estava de pé no escritório, observando a grossa pilha de documentos que o mordomo trouxe. O saco de papel craft era leve, mas parecia pesar toneladas. Ela respirou fundo e desenrolou o fio de algodão emaranhado. A cada página virada, seu coração parecia ser cortado por uma faca. A primeira página era meu histórico médico dos 7 anos. A afasia reativa durou 3 meses. Ao lado, havia anotações do psicólogo. O paciente testemunhou a morte da mãe durante o parto. Sofreu um forte impacto. Seu pai trouxe o filho ilegítimo para casa naquele dia. O paciente apresentou uma forte reação de resistência. O papel tremia nas pontas dos dedos. Ao folhear para trás, era o ano em que Fu Lingxun entrou na escola primária de elite. Fu Bi comprou uma mochila personalizada no valor de 100 mil para Fu Lingxun. Enquanto isso, eu carregava a velha mochila que minha mãe comprou antes de falecer, já desgastada. Aos 12 anos, a festa de aniversário de Fu Lingxun teve 30 mesas. Eu fui trancada no sótão. Aos 15 anos, passei no vestibular para uma escola secundária de prestígio. O pai de Fu disse que, mesmo com boas notas, não adiantava. Ele se recusou a pagar a mensalidade, alegando que teria que herdar a fortuna da família. Era dinheiro que meu avô me deu em segredo. Aos 18 anos, Fu Bi forçou a cota de intercâmbio que deveria ser minha a ser dada a Fu Lingxun. A última página é o meu relatório de diagnóstico do ano em que completei 20 anos. Depressão moderada acompanhada de tendências autolesivas. Song Vnol fechou o documento abruptamente. A dor no peito era quase sufocante. Ela de repente se lembrou do dia da festa de aniversário da família Fu. Minha aparência histérica. Naquele momento, ela achou que eu estava apenas fazendo uma cena. Até mesmo porque Fu Lin levou uma chicotada. Isso fez com que me vingassem com 99 chicotadas. Pouco antes, ela estava ansiosa para conseguir as gravações de segurança. Queria saber quem era a pessoa que a fez se apaixonar. E agora, de repente, ela não se atreve a saber a resposta para essa pergunta. Se a pessoa que salvou o ninho de pássaros há 3 anos não fosse Fu Lingxun. Se essa pessoa fosse eu. Se eu fosse o garoto que a fez se apaixonar à primeira vista. E o que ela fez comigo? Ela não se atreve a pensar mais nisso. A festa de aniversário da pequena princesa da família Song. A ostentação era de deixar qualquer um boquiaberto. Toda a mansão foi transformada em estilo de palácio medieval. O lustre de cristal reflete uma luz deslumbrante. Os garçons circulam com champanhe. A banda toca uma elegante música clássica. Quase todas as figuras proeminentes da cidade do norte estão presentes. Todos querem ver a verdadeira aparência da misteriosa pequena princesa mencionada nas fofocas. Song Vnol está de pé na varanda do 2º andar, com um cigarro entre os dedos. Seu olhar fixo na entrada da mansão. Quando Zhen Zoran apareceu, cansado, na porta lateral do salão de festas, Song Vnol desceu as escadas quase correndo. É melhor você se preparar psicologicamente. Zhen Zoran hesitou ao passar o tablet. A imagem da câmera de segurança está um pouco borrada. Mas ainda é possível ver claramente o jardim dos fundos da gala de caridade de 3 anos atrás. Na imagem, o canto do jardim da gala de caridade.
Um jovem vestido de maneira casual está na ponta dos pés. Com cuidado, colocou o ninho de pássaros prestes a cair de volta no topo da árvore. A luz do sol filtrava-se através das folhas. Caía de forma manchada sobre ele, limpo como se fosse um príncipe que acidentalmente entrou no mundo dos mortais. A respiração de Song Vnol ficou involuntariamente suspensa. O último minuto do vídeo. O jovem finalmente se virou. A luz do sol lhe dava uma borda dourada. Os fios soltos em sua testa estavam molhados de suor, grudados em suas bochechas pálidas. Diferente da aparência rebelde que tem agora. Naquela época, ele era limpo como uma fonte cristalina. Aquela face era fria e atraente. Era, sem dúvida, Fuaxin. Dengue. O celular caiu pesadamente no chão. Song Vnol fixou o olhar na tela. Seu coração parecia estar sendo apertado por uma mão invisível. Ela percebeu que desde o início havia confundido as pessoas. Do outro lado, na entrada da mansão, Fu Lingxun e seu pai caminhavam lado a lado. Atrás dele, uma turma de amigos o seguia. Meu Deus, essa recepção é enorme! O irmão exclamou exageradamente. Não é à toa que ela é a pequena princesa da família Song. Claro que sim. Outro irmão elogiou. Caso contrário, como poderia acender lanternas para Lingxuan na leilão? Como poderia dar presentes tão caros na festa de aniversário? Fu Lingxuan levantou o queixo com orgulho. Ele estava desfrutando dos elogios de todos. O pai de Fu estava ainda mais radiante, cercado por um grupo de magnatas dos negócios, recebendo elogios. A família Fu é, no máximo, uma novaricos na cidade norte. Quando ele já havia recebido esse tipo de tratamento, ele estava se sentindo satisfeito. Entre linhas, tudo estava insinuando. Você não está errado. Recentemente, a pequena princesa da família Song realmente tem uma preferência especial por Lingxuan. Talvez hoje seja o dia de anunciar boas notícias. A senhorita Song chegou. A voz do mordomo ecoou por todo o lugar. Todos os olhares se voltaram para a escada em espiral. Song Vnol desceu lentamente em um vestido de festa roxo profundo. O tecido bem cortado envolvia sua cintura fina. O broche de diamante preso em seu peito refletia uma luz fria sob as luzes. Seus olhos e sobrancelhas eram afiados como lâminas. Sua linha de mandíbula estava tensa. Ela exalava uma sensação de opressão única de alguém em posição de poder. Cada passo parecia pisar no coração de todos. Fu Lingxuan arregalou os olhos e exclamou incrédulo. Irmã Vnol, como você está aqui? Os irmãos finalmente perceberam. Song Vnol, a pequena princesa da família Song. Então, Lingxuan, sua segurança é a própria princesa. A surpresa no rosto de Fu Lingxuan gradualmente se transformou em alegria extrema. Ah, entendi. Então, a Song Vnol que sempre esteve ao seu lado era a pequena princesa da família Song. Não é à toa que ela acendeu uma lanterna para ele no leilão. Não é de se admirar que ela tenha dado presentes tão caros. Ele estava tão emocionado que tremia por inteiro. Era como se já pudesse ver seu futuro glorioso como herdeiro da família Song. O pai de Fu estava ainda mais radiante de alegria. Apanhou rapidamente o filho e o puxou para a frente. Senhorita Song, você é realmente... Como você veio viver a vida e ser segurança na casa dos Fu sem nos avisar antes? É culpa minha por ter sido negligente com você nos últimos anos. Por favor, não me culpe. Song Vanho lançou a eles um olhar frio. Levantou a mão para sinalizar à banda que parasse. Agradeço a todos pela presença. Sua voz não era alta, mas fez o lugar inteiro ficar em silêncio. Hoje, aproveito a festa de aniversário para anunciar algo. O coração de Fu Lingxuan disparou e suas bochechas ficaram rubras. É de conhecimento geral. Recentemente, tenho dado uma atenção especial ao segundo filho da família Fu. Song Vanho hesitou por um momento. O canto de seus lábios se curvou em um sorriso sarcástico. E a razão pela qual eu fiz isso foi para escolher um marido para minha segunda tia da família Song. O público ficou em choque. O sorriso de Fu Lingxuan congelou no rosto. Ele disse com a voz trêmula. Que segunda tia? Irmã Vanho, o que você está dizendo? Uma senhora apoiada em uma bengala. Uma velha de cabelo grisalho foi ajudada a sair pelo mordomo, olhando para Fu Lingxuan com um sorriso. Este é o meu futuro cunhado. Muito bem, muito bem. Esta é a prima do meu avô. Viúva há muitos anos, sempre quis se casar novamente. Song Vanho apresentou de forma indiferente. Fu Lingxuan retrocedeu cambaleando. Isso é impossível. Irmã Vanho, essa piada não tem graça nenhuma. Song Vanho, você está brincando, não está? Ele poderia ser meu avô. Quem te deu permissão para chamar a senhorita pelo nome? O segurança deu um tapa. O lado do rosto de Fu Lingxuan inchou instantaneamente. O pai de Fu finalmente percebeu. Ele se apressou em se aproximar. Senhorita Song, há algum mal-entendido aqui? Você claramente tem sentimentos por Lingxuan. Senhor Fu. Song Vnol o interrompeu. Sua voz era fria como gelo. Minha segunda tia gosta muito do jovem senhor. Desde que você concorde com este casamento,
A família Song está disposta a estabelecer uma parceria de longo prazo com a família Fu. A expressão do pai de Fu mudou instantaneamente. Parceria de longo prazo. Essa é uma oportunidade para a família Fu se tornar uma das principais famílias. Pai. Fu Linchon agarrou o braço do pai com medo. Você não vai concordar, certo? Eu só tenho pouco mais de 20 anos. O pai de Fu hesitou por um momento. De repente, soltou a mão do filho. Ser aceito na família Song é uma bênção para você. O pai de Fu afastou-se e olhou para Song Vnol de forma bajuladora. Senhorita Song, fique tranquila. Vamos pegar a certidão hoje. Vamos consumar o casamento esta noite. Fu Linchon olhou para o pai com incredulidade. A mente estava em branco. Não deveria ser assim. Ele se lançou em direção a Song Vnol, suplicando. Irmã Vnol, você está brincando comigo, não está? Você não me ama mais do que ninguém? Você claramente daria sua vida por mim. Song Vnol deu um passo para trás. Ela desviou-se do toque dele com desgosto. Amar? Ela soltou uma risada fria. Eu gostava daquele jovem bondoso do jantar de caridade de 3 anos atrás. Não é você. Fu Linchon ficou em choque. O que você quer dizer? Significa que eu confundia as pessoas. Pensei que gostava de você. Mas na verdade, a pessoa deveria ser seu irmão, Fu Ashin. Song Vnol não olhou mais para ele. Ela se virou para o segurança. O que você ainda está fazendo parado? Rápido, leve-o embora. A tia está esperando para consumar o casamento. Eu não quero isso. Fu Linchon ficou em choque novamente. Ele começou a gritar de forma histérica. Song Vnol, no entanto, nem se deu ao trabalho de olhar para ele. Sinalizou para que o segurança arrastasse a pessoa. A festa continuou. Entre brindes e conversas. O pai de Fu tentou várias vezes iniciar uma conversa. Todas foram ignoradas friamente por Song Vnol. Até o final do evento, o pai de Fu finalmente encontrou a oportunidade de interceptar Song Vnol, que estava prestes a ir embora. Senhorita Song, sobre o assunto da colaboração, pode falar. Song Vnol apontou para o estacionamento. Fu, fique esperando a 10 metros daquele carro preto, o Maybach. O pai de Fu não suspeitou de nada. Ele correu animadamente até lá e se posicionou. O som do motor ecoou pelo estacionamento. Song Vnol pisou fundo no acelerador. O Maybach disparou em direção ao pai de Fu como uma flecha. O pai de Fu foi arremessado a vários metros. Ele caiu pesadamente no chão de concreto. O sangue instantaneamente manchou o chão. Deu ordens ao médico. Song Vnol abaixou a janela do carro. Ela disse friamente ao segurança que se aproximava. Vou fazer isso até o fim. O carro esportivo preto acelera na estrada sinuosa. A velocidade atinge 200 km por hora. As veias da mão de Song Vnol se destacam enquanto ela segura o volante. Só depois de 1 hora dirigindo ela começa a se acalmar. Ela murmura em voz baixa. Ashin, finalmente me vingi de você. Ela diz que o número do assistente. Organize um jato particular para irmos imediatamente a Nanshin. O assistente hesita. Senhorita Song, receio que não haverá tempo. O que você quer dizer? Hoje é o dia do casamento do jovem mestre Fu e da senhorita SHN. Song Vnol pisa no freio com força. Como assim, casamento? SHN Zion não está em estado vegetativo? Isso é o que eu precisava te informar. A voz do assistente treme. A senhorita SHN acordou no primeiro dia que o jovem mestre Fu chegou a Nanshin. Ela simplesmente acordou. Nanshin, Hotel Hilton. Estou sentada na sala de espera, olhando para meu reflexo bem vestida no espelho. Ainda me sinto atordoada. Eu achava que iria me casar com uma pessoa em estado vegetativo. Manter uma vigília por toda a vida. Mas o destino decidiu brincar comigo. No meu primeiro dia na casa dos Shen, Shen Xiuan acordou. Naquele momento, eu estava apenas parado ao lado da cama, olhando para essa mulher que dormia há anos. Seu contorno era delicado e tridimensional. As pestanas projetavam uma sombra sobre seu rosto pálido. Estava tão quieta quanto uma pintura. Eu suspirei, pensando que se não estivesse adormecida aqui, ela certamente seria uma mulher incrivelmente deslumbrante. No segundo seguinte, os dedos de Shen Xiuan se moveram de repente. Eu me assustei e dei um passo para trás, olhando sem poder acreditar enquanto ela lentamente abria os olhos. Seus olhos negros fixaram-se em mim. No momento em que nossos olhares se cruzaram, eu fiquei tão nervoso que minha voz tremia. Médico! Ela acordou. O que aconteceu a seguir foi como se tivesse apertado o botão de avanço rápido. A família Shen estava em lágrimas de alegria. Os médicos correram para fazer exames. E eu fiquei parado no canto, sem saber o que fazer, observando aquela mulher que deveria estar adormecida, recuperando a consciência aos poucos. A família Shen estava em completo alvoroço. Médicos, empregados e os mais velhos da família Shen entraram apressadamente. Após confirmar que Shen Xiuan realmente havia acordado, a senhora Shen se ajoelhou no chão e segurou minha mão, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ah, Shen,
Você é a nossa estrela da sorte, da família Shen. Depois, Shen Xiuan pediu para me ver. Eu entrei no quarto do hospital, pensando que ela iria falar sobre o cancelamento do noivado. Afinal, as famílias Fu e Shen sempre foi a família Fu tentando se aproximar da família Shen. No começo, eu não sabia por que a família Shen aceitou esse casamento. Agora que ela acordou, esse casamento não precisa mais acontecer. Mas antes que eu pudesse falar, ouvi ela dizer: "O senhor Fu sabe por que a família Shen aceitou esse casamento?" Eu balancei a cabeça. Não foi uma promessa à família Fu. A voz de Shen Xiuan era suave, mas cada palavra era clara. Foi uma promessa à família Lian. Lian? A família da minha mãe. Sua mãe e a minha mãe eram melhores amigas. Ela olhou para meus cílios tremendo. Elas fizeram um acordo. Se no futuro tivermos filhos, nos tornaremos parentes por afinidade. Minha garganta ficou apertada. Depois, sua mãe faleceu. Você não teve uma boa vida na família Fu. Shen Xiuan se sentou lentamente. A família Lian sempre quis te trazer de volta. Mas a família Fu não deixou. Até que o senhor Fu propôs um casamento. A família Lian então aproveitou essa oportunidade para te tirar da família Fu. Portanto, senhor Fu, não importa se sou Song Xing ou ainda estou adormecida. Eu não vou me casar com seu irmão. Eu só vou me casar com você. Eu dormi por muito tempo. Preciso me readaptar ao mundo dos negócios. Shen Xiuan de repente sorriu. Mas eu prometo que sou capaz e vou te proteger a vida toda. A família Shen também. A partir de agora, você não precisa se preocupar. Faça o que você quiser. Ela fez uma pausa, a voz suave. Embora não tenhamos sentimentos um pelo outro, podemos nos casar primeiro e amar depois. Devagar. Você está disposto a tentar? Naquele momento, inexplicavelmente, eu assenti. Clique. A porta do lounge foi empurrada, interrompendo minhas lembranças. Eu recuperei a consciência e percebi que Shen Xiuan estava atrás de mim sem que eu soubesse. Ela se pôs na ponta dos pés e me deu um beijo suave no rosto. O calor da sua respiração se espalhou sobre minha pele, provocando um arrepio. Marido, o que você está fazendo? Ela riu suavemente. Esta noite é nossa noite de núpcias. Você está pronto? Minhas orelhas ficaram vermelhas. Essa mulher parece não saber o que é vergonha. Desde que acordei, ela tem provocado minhas emoções. Eu só não consegui reagir. Eu já passei por muitas batalhas, tá bom? Shen Xiuan levantou uma sobrancelha. Seu tom era tão íntimo, como se já estivéssemos apaixonados há anos. Então, não somos muito bons, Anseng? Meu coração pulou uma batida. E o que aconteceu com o combinado de casar primeiro e amar depois? Como essa pessoa parece tão apaixonada? O que você está fazendo aqui? A cerimônia ainda não começou, certo? Tentei mudar de assunto, com medo de que você ficasse nervoso. Shen Xiuan segurou minha mão. Nossas mãos entrelaçadas. Então, não saímos separados. Eu te segurei junto comigo. A palma da mão dela era quente e seca. De alguma forma, isso trazia uma sensação de segurança. Enquanto esperávamos do lado de fora do salão de festas, de repente, fiquei um pouco atordoada. Eu já havia sonhado inúmeras vezes com meu casamento, vestindo um terno sob medida, vendo a noiva caminhando em direção a mim, de braço dado com o pai. Meu coração sentiu uma dor aguda. Respirei fundo. Tentei apagar aquela imagem da minha mente. Você está pronta? Shen Xiuan perguntou suavemente. Eu acenei com a cabeça e sorri. A marcha nupcial começou a tocar. As portas se abriram lentamente. Centenas de olhares se voltaram para nós. Eu apertei inconscientemente a mão de Shen Xiuan. Não tenha medo. Ela sussurrou no meu ouvido. Eu estarei sempre ao seu lado. Os convidados ao lado do tapete vermelho murmuravam. Um casal perfeito. O senhor foi realmente bonito. Ouvi dizer que foi ele quem acordou o senhor Shen. A família Shen realmente encontrou uma estrela da sorte. Desde o primeiro dia que cheguei a Nanshin, a atitude da família Shen em relação a mim foi estranhamente amigável. Sem desdém, sem dificuldades. Nem mesmo uma palavra maldosa foi dita. E agora, os convidados da família Shen só falam bem de mim. Ninguém mencionou a família Fu. Deve ter sido um arranjo especial de Shen Xiuan. Uma onda de calor subiu no meu coração. A parte da troca de anéis. O mestre de cerimônias perguntou com um sorriso. Senhora Shen Xiuan, você aceita se casar com o Sr. Fu Anshin? Na riqueza ou na pobreza? Eu aceito. Shen Xiuan respondeu sem hesitar. Sr. Fu Anshin, você está disposto? Ele não está disposto. A porta do salão de festas foi aberta com um estrondo. Uma silhueta alta se destacou contra a luz. Meu corpo todo ficou rígido. Lentamente me virei. Song Vnol estava na porta. O vestido estava bagunçado. A franja na testa estava molhada de suor. Seu peito subia e descia rapidamente, como se tivesse corrido até aqui. Shin. Sua voz estava tão rouca que mal se reconhecia. Não a Casey.
Eu imploro você. Os convidados começaram a murmurar em alvoroço. Não é a pequena princesa da família Song? O que ela acabou de dizer? Não a Casey. Isso é um sequestro de casamento. Meu Deus! A senhorita da família SHN acabou de acordar. Isso está acontecendo durante o casamento. Sussurros começaram a surgir como uma onda. Eu apertei minha palma com força. Quase pensei que estava sonhando. Como Song não poderia estar aqui? Eu a observei se aproximar passo a passo. Seu vestido estava bagunçado e seus olhos estavam cheios de veias vermelhas. Parece que não descanso adequadamente há muito tempo. Não a Casey. Ela repetiu mais uma vez. A voz estava rouca de um jeito inacreditável. Minhas pontas dos dedos tremiam levemente. Forcei-me a me acalmar. Song-Vnol, o que você veio fazer? Eu até consigo ouvir o frio na minha própria voz. Você não tem medo de que seu amado Fulinchun fique com ciúmes? Song-Vnol respirou fundo. Nos olhos dela havia uma intensa dor. Eu confundi a pessoa. A voz dela estava baixa e rouca. Parecia estar reprimindo inúmeras emoções. Ashin, 3 anos atrás, a pessoa de quem eu gostava era você, não o Fulin. Esses anos foram de cegueira e falta de coração para mim. Amar a pessoa errada. Você se lembra de que 3 anos atrás, na gala de caridade, você subiu na árvore para salvar um ninho de pássaros? Naquele dia, eu me apaixonei por você à primeira vista, mas acabei confundindo você com o Fulinchun. Minhas pupilas se contraíram levemente. Claro que me lembro daquele dia. Eu estava vestindo uma camisa branca. Subi na árvore para salvar um ninho de pássaros prestes a cair. Ao descer, vi de longe uma mulher parada atrás da árvore. Pensei que era apenas alguém passando e fui embora apressadamente. Era ela. Song-Vnol me viu paralisado. Pensou que eu não acreditava. Ela continuou ansiosamente. Eu já descobri a verdade. Sei que Fulinchun tem me enganado todos esses anos. Quem não teve uma boa vida na casa dos Fu foi você. Não foi ele. Ele drogou sua mãe. Causou a morte dupla da sua mãe. E ainda te intimidou desde pequeno. Forjou uma carta de denúncia que fez você perder a vaga de intercâmbio. Desculpe. Fui eu quem não investigou corretamente. Fui eu quem te fez sofrer. A cada palavra que ela dizia, meu coração doía intensamente. Aqueles sofrimentos e mágoas do passado foram expostos por ela de forma tão superficial, como se uma simples frase de não verifiquei e confundi as pessoas pudesse apagar todas as minhas dores desses anos. Eu de repente sorri, mas meus olhos estavam frios como gelo. Então, o que acontece? Uma simples confusão de identidade que você não verificou pode anular todas as injustiças que sofri todos esses anos. O olhar de Song-Vnol se moveu levemente. Sua voz estava tão baixa que parecia um pedido desesperado. Desculpe, Ashin. Eu vou passar a vida inteira tentando te compensar. Compensar? Eu sorri sarcasticamente. Song-Vnol, você ainda se lembra do que fez por Fulinchun? Como você me tratou? Ela estava completamente. Cada palavra que eu dizia era como se fossem facadas em seu coração. Na leilão, você acendeu lanternas para ele. Me impediu de conseguir qualquer item do leilão. No penhasco de Vanjui, você arriscou sua vida para pegar uma flor para ela. Nem mesmo sua vida importava. Você tatuou o nome dele em seu peito. Apenas se preocupou em protegê-lo, o que me levou a ser atacada por um mastim tibetano. E ainda me castigou com 99 chicotadas por causa dele. A cada palavra que eu dizia, o rosto de Song-Vnol ficava mais pálido. Até que, no final, ela mal conseguia ficar em pé. Só podia apertar os punhos com força. As unhas estavam profundamente cravadas na palma da mão. Desculpe. Sua voz estava rouca. Seus olhos estavam vermelhos. Ashin, eu imploro, me dê uma chance. Ela falava rapidamente, como se tivesse medo de ser interrompida. Eu já me vingi de todas as pessoas que te intimidaram. Eu já cuidei de Fulinchun e do seu pai. Fulinchun se casou com minha tia-avó de 60 anos. Eu quebrei a perna do seu pai. Meu rosto expressou choque. Ainda não tinha falado. SHN Zion já estava com uma expressão fria, bloqueando meu caminho. Chega, Sr. Song. Por favor, tenha um pouco de respeito. A dor nos olhos de Song-Vnol foi instantaneamente substituída por raiva. Ela se forçou a se acalmar. Olhou para SHN Zion. A senhorita SHN acabou de acordar. Que tipo de sentimentos ela pode ter por Ashin? Por que agir assim? Desde que você esteja disposto a soltar o lucro de todos os projetos da família Song. Eu deixei 3%. O público ficou em alvoroço. O projeto de colaboração entre as famílias Song e SHN. Qualquer um deles gera lucros na casa dos bilhões. Song-Vnol estava disposta a abrir mão de tudo. Meu coração deu um salto. Eu sei que Shen Xiuan tem a essência de uma comerciante. Ninguém recusaria este negócio. Mas no segundo seguinte, Shen Xiuan soltou uma risada fria. Contudo, ao mesmo tempo, os membros da família Shen se levantaram um após o outro.
A senhora Shen veio diretamente até mim. Pegou minha mão. Anshin é o genro da nossa família Shen. Não é um produto. Meus olhos se encheram de lágrimas. Uma onda de calor passou pelo meu coração. Song Van-ho olhou para eles com incredulidade. No final, só pôde olhar para mim novamente. Implorou quase servilmente. Anshin, por favor, venha comigo, tudo bem? Eu vou passar a vida inteira te compensando. Eu fechei os olhos. Quando os abri novamente, só havia determinação em meu olhar. Não pode ser. Eu me virei para olhar o padre. Por favor, continue com a cerimônia. A dor nos olhos de Song Van-ho foi instantaneamente substituída pela loucura. Quem se atreve? Ela gritou com uma voz severa. O assistente se aproximou rapidamente e disse em voz baixa. Senhor Song, tudo está preparado lá fora. Meu coração deu um pulo. Olhei abruptamente para Song Van-ho. O que você realmente quer fazer? Os olhos de Song Van-ho estavam vermelhos. Com uma voz rouca e cruel. Eu coloquei bombas por toda a parte lá fora. Se você não concordar em vir comigo, todos aqui dentro morrerão juntos. Um silêncio mortal tomou conta do lugar. Senti um arrepio percorrer meu corpo. Você está louca. Eu estou louco. Ela me encarou e disse palavra por palavra. Se você se casar com outra pessoa, eu posso enlouquecer completamente. Song Van-ho. Minha voz tremia. O que você realmente quer? Venha comigo. Ela me encarou intensamente. Me dê uma chance. Eu não quero. Então vamos morrer juntos. Estou prestes a enlouquecer, cravando as unhas profundamente na palma da mão. Nesse momento, Shen Xiuan segurou minha mão, com uma voz calma e firme. Então vamos morrer juntos. Todos da família Shen disseram em uníssono. Avançar e recuar juntos. Os convidados ficaram em pânico, e começaram a se ajoelhar e implorar. Senhor Fu, por favor, aceite o pedido dele. Afinal, isso é da sua conta. Não nos envolva nisso. É verdade. Senhor Fu, nós só estamos participando de um casamento. Quão inocentes somos. Eu mordi os lábios com força. Por fim, respirei fundo. Tudo bem. Olhei para Song Van-ho e disse bebida gelada. Eu só te dou uma semana. A partir de agora, você não pode mais surtar. Os olhos de Song Van-ho brilharam instantaneamente com alegria. Shen Xiuan apertou minha mão. Anshin. Olhei para ela e disse suavemente. Você confia em mim? Eu vou ficar apenas uma semana. Está bem? Shen Xiuan ficou em silêncio por um bom tempo. Por fim, escolheu respeitar e soltou minha mão. Senhora Shen me entregou um pequeno pacote. Ela disse em voz baixa. Anshin, dentro tem coisas importantes. Veja quando tiver tempo. Eu acenei com a cabeça e segui Song Van-ho. Song Van-ho estava ansiosa para me levar ao jato particular. Eu disse diretamente com uma voz fria. Você se atreve a me afastar de Nanshin? Eu vou morrer aqui mesmo. Você pode explodir todo mundo, se quiser. Song Van-ho teve que recuar. Tudo bem, nós não vamos embora. Se você gosta de Nanshin, então vamos ficar aqui. Ela fez uma ligação. Prepararam a mansão mais cara de Nanshin. Quando eu entrei na mansão, fiquei paralisado no lugar. A decoração da mansão era idêntica à casa da minha mãe antes de ela falecer. Song Van-ho me abraçou por trás. Ela perguntou em voz baixa. Você gosta? Eu ri friamente. Eu me lembro. Você costumava agradar Fu Lingxuan assim também, não é? Acendia lanternas para ele e fazia tatuagens. Até mesmo por ele ter levado uma chicotada. Você mandou me dar 99 chicotadas. O coração de Song Van-ho doeu intensamente e ela me abraçou ainda mais forte. Anshin, eu vou compensar. Eu não quero acreditar nas palavras dela. Compensar. Aqueles ferimentos já estavam gravados em meus ossos e sangue. Como eu posso compensar? Eu me virei e entrei no quarto. Fechei a porta com força. Só saí quando Song Van-ho bateu na porta me chamando para jantar. Abri a porta. Fiquei surpreso. Song Van-ho estava vestindo um avental. Na mesa estavam dispostos vários pratos, com aparência e aroma irresistíveis. Todos eram do meu gosto. Você fez. Levantei uma sobrancelha. Sim, ela disse em voz baixa. Não queria que ninguém interrompesse. Eu ri friamente. Aprendeu a cozinhar para Fu Lingxuan. O dedo de Song Van-ho congelou. Uma dor passou por seus olhos. Anshin, não mencione mais ele, por favor. Eu vou mencionar. Na mesa. Eu afurei com uma frase após a outra. Fu Lingxuan gosta de doces, não é? Você costumava cozinhar para ele, não é? Quando você correu até o penhasco para colher flores para ele, já pensou que poderia perder a vida? Quando ele viu seu coração se lembrar do nome dele, ele não ficou tão emocionado que chorou? Cada frase era como uma faca cravando no coração de Song Van-ho. Ela passou da dor inicial ao silêncio posterior. No final, apenas ouvi de forma apática. Não tinha nem forças para rebater. Mas eu me sentia satisfeito. Até que terminei de comer e me levantei para voltar ao quarto. Mas Song Van-ho de repente me chamou.
Cuidese, Anshin. Ela me passou um chicote. Eu empurrei. O que você quer dizer? 99% de pureza. A voz dela era rouca. Eu vou te devolver. Eu a encarei com um sorriso frio. Você acha que isso pode compensar? Não é uma compensação, não é um jantar. Ela levantou os olhos, com um fundo sombrio. É o que eu te devo. Ela tirou um documento do bolso e me entregou. Eu já escrevi a carta de despedida. Mesmo que você me mate, a família Song não vai te incomodar. Todos os bens da família Song ficam para você. Minhas pontas dos dedos tremiam levemente. Então, ri friamente. Você acha que sou uma criança? Que pode ser enganada por suas palavras. Song Van-ho me olhou. Sua voz era tão baixa que quase não conseguia ouvir. O que eu digo é verdade. Antes que ela terminasse de falar, uma chicotada forte atingiu suas costas. Song Van-ho soltou um gemido abafado. Suas costas se endireitaram, mas ela conseguiu se calar. Eu não tive piedade. A segunda e a terceira chicotadas. O som do chicote cortando o ar era especialmente agudo no silêncio do apartamento. O som da pele se rompendo se misturou ao cheiro de sangue que se espalhou. Song Van-ho permaneceu de pé o tempo todo. Suas costas estavam retas, e ela não se esquivou nem um pouco. Até a 99ª chicotada cair. Suas costas já estavam em carne viva. Sangue pingava no chão do canto de suas roupas. De partir o coração. Ela finalmente vacilou um pouco, mas ainda assim conseguiu se manter em pé. Ela estendeu a mão para agarrar a minha. Eu a observei com frieza, como se estivesse se arrependendo de revidar. Song Van-ho balançou a cabeça. Seus dedos massagearam suavemente meu pulso. A voz estava fraca. Sua mão dói? Fiquei paralisado. Em seguida, puxei minha mão de volta com força e disse sarcasticamente: Song Van-ho, você é desprezível? Ela puxou o canto da boca. Com o rosto pálido, deu um sorriso. Desde que você esteja feliz, eu aceito o que você disser. A suavidade dela me incomodava. Eu me virei para ir embora, mas ela me chamou novamente. Tem mais uma coisa. Ela me entregou uma faca. Eu franzi a testa. O que você quer fazer agora? Song Van-ho levantou a mão. Rasgou a camisa que já estava encharcada de sangue, revelando a tatuagem ofuscante no peito. Lin Xuan, arranque isso. Ela disse em um tom mudo. Eu ri friamente. Por que agora você não quer manter o nome dele? Antes que as palavras terminassem, Song Van-ho de repente segurou minha mão. Com um movimento brusco, cravou a ponta da faca em seu peito. Ploc! O sangue jorrou instantaneamente. Minhas pupilas se contraíram abruptamente. Instintivamente tentei retirar a mão, mas ela a segurou firmemente. Não se mova. Ela estava com dor, o rosto distorcido, mas ainda assim se esforçava para aguentar, segurando minha mão, cortando lentamente aquela carne. O sangue escorria pelo peito dela. Manchou a barra da calça dela e também minhas mãos de vermelho. Minhas pontas dos dedos tremiam. A respiração quase parou. Mas Song Van-ho parecia não sentir dor. Depois de cortar tudo, novamente segurando minha mão, corte por corte, gravando um novo nome no coração. Anshin. Quando o último corte foi feito, ela já não conseguia se manter em pé, mas ainda assim se esforçava para olhar para mim. Um sorriso forçado surgiu em seus lábios. Anshin. Sua voz era tão suave quanto um suspiro. Eu te amo. Depois de dizer isso, ela desmaiou e caiu pesadamente no chão. O sangue se espalhava sob ela, como uma flor de lótus em plena floração. Eu permaneci parado no lugar. A faca em minha mão caiu no chão com um clangor. Eu olhei para o chão coberto de sangue. De repente, percebi que a vingança mais cruel do mundo não é o ódio, mas sim o fato de que ela estava disposta a me arrancar o coração e os ossos. Mas eu não me atrevo a acreditar mais nisso. Song Van-ho teve um sonho. No sonho, o jardim dos fundos daquela festa de caridade. O sol estava perfeito. Ela não fez aquela ligação, mas ficou embaixo da árvore, observando o jovem de roupa branca cuidadosamente colocar o ninho de pássaro de volta no topo da árvore. Ele pulou e deu uma batidinha na poeira da roupa. Ao levantar a cabeça, ele imediatamente entrou em seu campo de visão. Ela se aproximou, com uma voz suave. Olá, meu nome é Song Van-ho. Gostaria de te conhecer. O jovem piscou os olhos e ergueu o queixo com orgulho. Oh, por quê? Porque você é bonito. Ela riu levemente. Ele fez um som de desdém, mas as pontas de suas orelhas ficaram discretamente vermelhas. Já que você gosta tanto de mim, então, vou fazer um esforço e te dar a oportunidade de conhecer este jovem mestre. Ela conteve o riso. Achou que ele era incrivelmente adorável. A história do sonho se desenrolava naturalmente. Ela o perseguia. Ele concordou relutantemente, com um ar orgulhoso. Quando estavam apaixonados, ela o mimava como um rei. E ela também fazia charme e se comportava como uma criança em seus braços. Por fim, eles entraram na igreja para se casar. Trocaram alianças sob as bênçãos de todos.
Ela se pôs na ponta dos pés e o beijou. Ele sussurrou em seu ouvido. Song Van-ho, você deve ser boa comigo para sempre. Claro. Ela sorriu e respondeu que sim. Senhorita Song, senhorita Song. O chamado do médico a puxou brutalmente do sonho. Song Van-ho abriu os olhos abruptamente. O que viu foi o teto branco como a neve. A dor aguda nas costas e no peito a lembrava da realidade. Sem casamento, sem amor. Apenas feridas visíveis por toda parte. E o Sr. Fu? Ela perguntou em um sussurro. No jardim. O médico respondeu. Song Van-ho ignorou os impedimentos e se esforçou para sair da cama. Ela caminhou cambaleando em direção ao jardim. A luz do sol se espalhava entre as flores. Eu estava parado ali. Meus dedos acariciaram suavemente uma rosa. Seu perfil estava deslumbrante sob a luz. Ela estava prestes a se aproximar, mas ouviu-me rir suavemente para o celular. Sim, eu também sinto sua falta. O sangue de Song Van-ho congelou instantaneamente. Minha voz tinha um toque de timidez e agrado. Era uma suavidade que ela nunca tinha ouvido antes. Esposa. Eu chamei suavemente. Essas duas palavras perfuraram o coração de Song Van-ho como uma faca. Ela correu até mim e agarrou meu pulso. O que você está fazendo? Eu levei um susto, mas rapidamente recuperei a calma. Levantei uma sobrancelha para ela. Estou ligando para minha esposa. O que aconteceu? Não a chame de esposa. Sua voz estava rouca e seus olhos vermelhos. Eu vou chamar. Eu ri friamente. Esposa. Cada vez que eu chamava, o rosto de Song Van-ho ficava mais pálido a cada chamada. No final, ela até ficou com os olhos vermelhos. Sua voz tremia. Anshin, não me trate assim. Eu fiquei paralisado. Eu nunca tinha visto uma Song Van-ho assim. Uma dor quase serviu. Como se eu tivesse quebrado todo o seu orgulho com minhas próprias mãos. Deve ser um castigo, não é? Ela forçou um sorriso. Um sorriso mais feio que um choro. Você pode me matar se quiser. Apenas não me trate assim. Minha garganta se apertou. Antes que eu pudesse falar, Song Van-ho já havia se acalmado. Ela disse em voz baixa. Não estive com você ontem à noite. Foi minha culpa. Ela hesitou e pegou minha mão. Hoje eu preparei uma surpresa para você. A noite caiu. Song Van-ho me levou a uma arquibancada ao ar livre. Eu pensei que fosse alguma apresentação. Até que a voz empolgante do apresentador ecoou. O programa especial desta noite. A senhora Song Van-ho enfrenta o mastim tibetano Eixa. Eu me levantei abruptamente. Você está louca. Mas Song Van-ho apenas sorriu suavemente. As feridas que você sofreu, eu vou te devolver em dobro. A jaula de ferro se abriu. O enorme mastim tibetano rugiu e saiu correndo. Song Van-ho avançou desarmada. Foi derrubada no chão instantaneamente. Song Van-ho. Eu gritei sem voz. Os dentes afiados do mastim tibetano morderam brutalmente seu braço. O sangue jorrou. Mas Song Van-ho soltou um gemido abafado. Com um movimento rápido, ela deu um soco nos olhos do mastim tibetano. Um clamor de surpresa tomou conta do lugar. A luta estava tão intensa que era sufocante. Cada ataque do mastim tibetano trazia uma ameaça mortal. Song Van-ho estava coberta de ferimentos, mas nunca recuou. Por fim, ela agarrou a garganta do mastim tibetano com as mãos nuas. Sob os olhares aterrorizados de todos, estrangulou-o até a morte. Um silêncio mortal tomou conta do lugar. Song Van-ho se levantou cambaleando. Todo o seu corpo estava em carne viva. Mas ainda assim, ela caminhou até mim passo a passo. E então, sorrindo, se agachou na minha frente. Como se estivesse se rendendo. Eu fui mordido em 10 pedaços de carne. Ela olhou para mim com a cabeça erguida. Sua voz estava rouca. Devolução em 10 vezes. Anshin, isso pode me perdoar? Meus dedos tremiam. Você realmente está louca. Mas Song Van-ho apenas sorriu. Ela segurou minha mão, colocando-a em seu rosto ensanguentado. Seu olhar era obsessivo e gentil. Eu estou louca. Já estou louca há muito tempo. Anshin, só você pode me curar. Nos próximos 3 dias. Song Van-ho quase esgotou todo o seu romantismo. No primeiro dia, ela me levou na roda gigante mais alta da cidade norte. Dizem que os casais que se beijam no topo ficarão juntos para sempre. Ela estava em frente à porta da cabine, com um olhar cauteloso de expectativa. Eu ri friamente. Então deveríamos nos beijar no ponto mais baixo. Assim, nunca mais nos veremos na próxima vida. A luz nos olhos de Song Van-ho se apagou. Mas ela ainda forçou um sorriso. Não tem problema. Eu só queria te levar para ver a vista noturna. A roda gigante subiu ao seu ponto mais alto. As luzes de toda a cidade estavam ao nosso alcance. Song Van-ho de repente tirou um anel de diamante do bolso. Anshin, sua voz estava um pouco rouca. Se pudéssemos começar de novo. Não há-se. Eu a interrompi. Virei a cabeça para olhar pela janela. No dia seguinte, ela preparou um banquete completo à mão. Eu lembro que você gosta de comida apimentada. Ela colocou um pedaço de peixe cozido na minha tigela.
Seu olhar era gentil. Experimente. Eu lancei um olhar. Fu Lingxuan não come apimentado. Então você nunca fez isso antes, certo? A mão de Song Vanho ficou paralisada no ar. Eu na frente dela. Jogue toda a comida no lixo. No terceiro dia, ela me levou à praia. A noite caiu. Drones formaram meu sorriso no céu noturno. Fogos de artifício explodiram formando as palavras Anshin, eu te amo. Você gosta? Ela perguntou suavemente. Eu olhei para o céu deslumbrante. De repente, ri. Song Vanho, você não também perseguiu Fu Lingxuan assim na época? Ela apertou o punho com força. Minha garganta ficou apertada. Não. Só você. A voz dela estava tão baixa que quase não se ouvia. Tudo isso é só para você. Eu permaneci indiferente. Depois de voltar para o quarto, eu percebi que amanhã seria o último dia. Então voltei para o quarto para arrumar as coisas. Mas acidentalmente abri a bolsa que a senhora Shen me deu. Dentro havia um envelope de papel craft. As bordas já estavam um pouco amareladas, como se tivesse sido manuseado muitas vezes. Eu hesitei antes de abrir. Um monte de papel de carta caiu. O começo de cada carta dizia para Anshin. Primeira carta. Anshin, hoje, te vi pela primeira vez na festa da família Lian. Você estava vestindo suas próprias roupas. Em pé no jardim, alimentando os gatos. Embora ao redor estivesse tão animado, você parecia estar sozinha em um mundo silencioso. Eu fiquei te observando do segundo andar por um bom tempo, até que você me viu e sorriu para mim. Naquele momento, eu soube. Eu estava acabado, Zixin. Xiyuan. Segunda carta. Anshin. Ouvi dizer que aquele filho ilegítimo da família Fu está te causando problemas novamente. Pedi ao mordomo para te enviar remédios em nome da família Shen. Não sei se você usou. Na verdade, eu gostaria de ir te ver pessoalmente, mas não consigo encontrar uma razão adequada. Xiyuan. Terceira carta. Anshin. Hoje é seu 18º aniversário. Também é o dia de luto da sua mãe. Eu voei para a cidade do norte. Esperei o dia todo do lado de fora do cemitério. Vi você sozinha sentada em frente à lápide, chorando. Comprei o seu bolo de chocolate favorito e deixei na porta. Espero que você consiga experimentar um pedaço. Xiyuan. A última carta. Anshin. Seu pai veio propor o casamento. Esperase que as famílias Shen e Fu fiquem noivas. Eu sei que ele quer que o segundo filho venha. Isso é uma armadilha. Mas eu ainda assim concordei. Porque essa é a única maneira de te ver. Se você ver esta carta, isso significa que já estamos casados. Por favor, não tenha medo deste casamento. Não me casei com você por compaixão. Desde que te vi pela primeira vez aos 16 anos. Eu estive esperando por este dia. Xiyuan. O papel da carta escorregou da minha mão. Lembrei-me do olhar de Shen Xiyuan quando acordou e me viu. Aquela expressão contida e profunda. Na verdade, não era a cortesia de um estranho, mas sim um amor enterrado por anos. Na manhã do quarto dia, eu estava na sala de estar, observando calmamente Song Vanho. 7 dias se passaram, eu preciso ir. A mão de Song Vanho, que estava fazendo café, parou abruptamente. Ela se virou lentamente. Com um olhar sombrio, ela me disse. Eu disse que deixaria você ir. Mas a condição é que você precisa fazer uma escolha. É ir para o lado de Shen Xiyuan ou ficar ao meu lado. Um sorriso sarcástico surgiu nos meus lábios. Eu escolho ir. As palavras ainda não tinham saído completamente. Song Vanho de repente puxou um revólver e apontou para sua própria têmpora. Seu olhar era louco e obsessivo, mas sua voz estava assustadoramente calma. 2 escolhas. Você fica, ou você vai embora. Esta arma tem 4 balas. Uma é uma bala de festim, as outras são reais. A cada palavra que você disser, eu atirarei uma vez. Isso significa, somente se eu disser que fico, ela não puxará o gatilho. Minhas pupilas se contraíram instantaneamente. Eu gritei de incredulidade. Você está louca, ameaçando minha vida com a sua. Mas Song Vanho soltou uma risadinha. Seus olhos estavam cheios de desespero e desespero total. Eu só estou apostando. Apostando se você se importa um pouco comigo. Eu a encarei intensamente. Meu peito se agita intensamente. A raiva e a impotência se entrelaçam em meu coração. Song Vanho, não me faça te odiar. Song Vanho sorriu tristemente. Seu olhar se tornava cada vez mais obcecado. Então, que seja ódio. Pelo menos é melhor do que me esquecer. Um longo silêncio se espalhou entre os dois. O ar parecia ter se solidificado. Eu respirei fundo, tentando me acalmar. Comecei a falar lentamente. Bang! O primeiro tiro foi uma bala de festim. Song Vanho não piscou, mas já havia gotas de suor na sua testa. Preciso. Minha voz tremia levemente, mas ainda assim, eu tentava manter a calma. Bang! O segundo tiro também foi uma bala de festim. A mão de Song Vanho tremia levemente, mas ela ainda se esforçava para se manter firme.
Seu olhar estava fixo em mim. Ela forçou um sorriso. Continue. Meus dedos tremiam incessantemente, mas minha voz estava fria como gelo. Saia. O terceiro tiro ainda foi uma bala de festim. O rosto de Song Van-ho ficou cada vez mais pálido. Sua respiração também se tornou apressada. Começou. Eu mordi os lábios e disse a última palavra. Dengue. Com esse estrondo, sangue jorrou instantaneamente do peito de Song Van-ho. Seu corpo estremeceu violentamente. Ela retrocedeu alguns passos, cambaleando. Caiu pesadamente no chão. Mas o canto de sua boca ainda tinha um leve sorriso. Sua boca estava cheia de sangue. Sua voz era tão fraca quanto uma vela tremulante ao vento. Anshin, você é realmente cruel. Eu fiquei parado no lugar. As unhas cravaram-se profundamente na palma da mão. Meu corpo não pôde evitar um leve tremor. Eu assisti o sangue de Song Van-ho se espalhar pelo chão, observando suas pupilas se tornarem cada vez mais vazias, vendo os profissionais de saúde entrarem correndo e a levarem. Eu não olhei para trás em nenhum momento. Um mês depois, Cidade do Sul, Shen Xion organizou uma grande cerimônia de casamento para mim. O local estava cheio de vestidos de noiva brancos e rosas vibrantes. A felicidade pairava no ar em todos os lugares. As bênçãos dos convidados ecoavam sem parar. O pastor perguntou solenemente com um sorriso. Senhor Anshin, você aceita se casar com a senhora Shen Xion? Seja na pobreza ou na riqueza. Eu olhei para a gentil Shen Xion à minha frente, mas a imagem de Song Van-ho passou involuntariamente pela minha mente. Mas logo recuperei a compostura e disse em voz baixa. Eu aceito. Ao trocar as alianças, Shen Xion de repente falou em um tom mais baixo. Com uma expressão um pouco séria, ela disse. Ela não está muito bem. O médico disse que a bala está a apenas 1 centímetro do coração. Sobreviver é um milagre. Mas ela pode nunca mais acordar. Minhas pontas dos dedos tremeram levemente. Uma onda de emoções complexas surgiu em meu coração. Mas logo ajustei minha expressão. Fiquei em silêncio por muito tempo e finalmente sorri. Não vamos falar mais dela. Eu me inclinei. Beijei suavemente o canto dos lábios de Shen Xion. Disse com ternura. Para o resto da vida. Senhorita Shen, por favor, me ensine. Shen Xion retribuiu o beijo com suavidade. Respondeu suavemente. Senhor Fu, por favor, me ensine. Na madrugada após o casamento, eu estava sozinho na varanda. A luz da lua refletia no meu anel de noivado, refletindo uma luz fria. Meus pensamentos se afastaram involuntariamente. Lembrei de muito tempo atrás. Daquela guarda-costas, Song Van-ho, que sempre me seguia com uma expressão fria. Lembrei dos perigos que ela enfrentou por mim. Lembrei do calor dela quando me carregou para casa numa noite de chuva. Lembrei do que ela disse por último. Vós, eu amarei você com minha vida. O olhar profundo que ela tinha na época. Também lembrei dela caída em um lago de sangue, sorrindo e dizendo como era cruel. Uma noite, o vento passou. Soprou suavemente a umidade dos meus olhos. Eu murmuro suavemente. Song Van-ho, nunca mais nos veremos.